Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, começa agora mais uma entrevista à sexta, hoje com um nome bem conhecido de todos, no que ao exercício autárquico diz respeito. Maria das Dores Meira, que presidiu a Câmara Municipal de Setúbal entre 2006 e 2017 e que neste último mandato foi vereadora eleita pela CDU no município de Almada, é a nossa convidada de hoje. Maria das Dores Meira, que renunciou ao mandato em Almada no dia 26 de abril último e que, entretanto, anunciou a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Setúbal para 2025 como independente. Boa tarde, doutora. Obrigado, antes de mais, por ter aceitado o nosso convite para estar connosco e começo por lhe perguntar o que a leva a lançar esta candidatura independente. Já não acredita no PCP? Muito obrigada pelo convite, Mário, aqui à Popular FM, ao Setubalense, onde vai sair esta entrevista no sexta à tarde. Portanto, muito obrigada pela oportunidade de poder também esclarecer algumas coisas acerca desta candidatura. Eu vou como candidata independente, por considerar que tenho experiência autárquica suficiente, força anímica suficiente, paixão por aquela cidade e por aquelas pessoas suficiente para dizer Setúbal não está a ir pelo melhor caminho e, portanto, Setúbal, que estava numa rota muito interessante de desenvolvimento, de progresso, de protagonismo, de visibilidade nacional e internacional, de repente estagnou. Há gente que não gosta da palavra, mas é o que está a acontecer. Estagnou e, portanto, eu tenho ali escritório, tenho ali também uma habitação e estar todos os dias a ver aquela cidade parada, muito maltratada, a ser, digamos, compelida a ir a aceitar este desafio de concorrer novamente à Câmara Municipal de Setúbal e, portanto, não pude ficar indiferente a tanta gente que na rua me pedia volte, até brincavam comigo, Maria está perdoada, volte, esta cidade precisa de si. Foi de facto um grande trabalho que aqui fez e, portanto, eu não olhei para trás e aceitei o convite. Mas o que é que mudou relativamente ao PCP para acabar por se desvincular do partido? Sim. Em relação ao PCP, eu já não me revia no PCP já há algum tempo. E eu não estou a dizer hoje aqui só para a entrevista, porque, em primeiro lugar, eu disse ao PCP durante vários anos: eu não estou de acordo com isto, não estou de acordo com aquilo, não estou de acordo com o outro, e fui colocando nos sítios certos, nos organismos certos, o meu desagrado em relação a uma série de atitudes que algumas pessoas do PCP tomavam. E eu quero aqui frisar que muitas vezes assisti a que a discussões é uma forma de dizer, não é no sentido depreciativo da palavra, é no sentido de troca de ideias e algumas vezes até acesa, de que algumas coisas não estavam a ser feitas de uma forma correta, havia um desapegar relativamente às populações. Portanto, não há proximidade com as populações, ponto, não há. Eu estive no PCP, entrei no PCP no dia 1 de janeiro de 1976 e saí do PCP no dia 26 de abril de 2024. E, portanto, como podem imaginar, trabalhei muito no PCP, dei muito ao PCP. Dei muito às populações dentro dos projetos ou dentro dos objetivos a que nos propunhamos. Estive à frente de uma comissão de moradores, estive à frente da Organização dos Pioneiros de Portugal, trabalhei muito para o PCP. E o PCP não lhe deu nada? Não. Deu uma aprendizagem, também é de facto, aprendi muito. Não é? Deu-me isso, deu-me experiência, deu-me essa aprendizagem. Tenho muitos camaradas de quem gosto dentro do PCP.
Trabalhei com o Álvaro Cunhal, foi assim o meu expoente máximo, não é? Aprendi muito com esse homem, de facto. Hoje não é o mesmo PCP, mas nem de perto nem de longe. E, portanto, voltando àquilo que eu estava a dizer... Não é porquê? Não sei, tenho que perguntar ao PCP. Eu só queria dizer que nas estruturas locais e com as pessoas que às vezes estão nessas estruturas locais e que se consideram os proprietários, não é, daqueles espaços, daqueles órgãos, a discussão e a decisão não era coincidente com as estruturas distritais ou nacionais, que muitas vezes diziam que estavam de acordo comigo e eu tinha razão naquilo que estava a dizer, mas depois nas estruturas locais a coisa não acontecia, ou não estavam de acordo, e portanto passavam à prática segundo a sua opinião, fazendo-se sempre passar que eles eram o partido. E portanto eles não são o partido, todos são o partido, e portanto, mas em relação a isso eu acho que estamos conversados. Dar uma nota: o PCP é um partido extremamente importante, é um partido que faz falta a Portugal, que faz falta às pessoas, ao povo português. Neste momento, quanto a mim, não tem atitudes com as quais eu não me revejo, e como disse, nunca fiz parte, e o PCP sabe disso, nunca fiz parte de nenhum grupo que saiu do PCP, e na história do partido sabem que isso é assim, foram saindo do partido, e eu nunca fiz parte desses grupos, e fui convidada, porque dizia sempre que dentro do partido é que se discutem os problemas e se resolvem os problemas, e não é na rua ou na comunicação social. E, portanto, eu não estou aqui a colocar nenhum problema, só estou a dar conta de porque é que eu saí, porque não está de acordo, sem dizer quais são os problemas, e isso é entre mim e o partido, ou entre os outros camaradas e o partido, e, portanto, eu não saí, discuti lá sempre. E esta minha vinda, esta minha saída, teve muita informação. Eu dei muita informação. Prévia. E quando saí, informei que ia sair, e portanto, saí. Portanto, acho que é assim que as coisas devem ser feitas. Quando aceitou candidatar-se à Almada, disse há pouco que já vinha a avisar o PCP há vários anos, mas acabou por aceitar candidatar-se à Almada. Quando o fez, tinha algum acordo com o PCP para que depois voltasse a Setúbal, caso não vencesse as eleições em Almada, como veio a acontecer? Não havia nenhum acordo, não é? Haviam preocupações. Eu coloquei ao PCP, à direção nacional do PCP, essas preocupações, não é? No caso de, e portanto a resposta que eu obtinha era sempre: não vai haver caso de, porque a vitória vai ser certa. E eu coloquei essas preocupações porque a conjuntura, o desconhecimento das pessoas em relação à minha pessoa, pese embora o facto de eu ali viver há 50 anos, não é? A parte, como é que eu hei de dizer, a parte de grande conhecimento foi quando eu era mais miúda, portanto com 17 anos, quando se dá o 25 de Abril, eu formo uma das primeiras comissões de moradores de Portugal, não foi do Conselho da Almada, de Portugal. E, portanto, é evidente que nessa época, e já lá vai muito tempo, não é? Quando estava nos Pioneiros de Portugal, etc., havia muita gente em Almada que me conhecia, especialmente as pessoas onde eu morava, isso tudo, toda a gente me conhecia, não é? As pessoas que estavam nos órgãos autárquicos, eu fiz parte da comissão instaladora da Junta de Freguesia da Cova da Piedade, portanto, as pessoas que estavam na Câmara Municipal de Almada, toda a gente me conhecia, não é? Desde a Maria Emília, ao José Vieira, que já faleceu, ao Proença, que esteve na comissão instaladora, toda esta gente me conhecia, não é? As pessoas antigas do PCP, todas me conheciam.
Só que, entretanto, eu saio, eu vivo um tempo em Lisboa, tenho ali a casa, mas vivo um tempo em Lisboa, volto para aquela casa, mas o meu percurso já estava na Câmara de Setúbal e o meu percurso é Almada, Setúbal, Lisboa, Almada, Setúbal, e portanto não estava ali a fazer, não tinha uma atividade nem associativa, nem de presença física, e portanto quem me conhecia são os meus familiares, os antigos de Almada, não é? E os meus vizinhos do prédio. Mas não havia uma porta aberta para o regresso a Setúbal? Não havia uma porta aberta. E, portanto, o PCP estava convicto da vitória em Almada. Da vitória. Eu estava preocupada, por isto que acabei de dizer, não havia um grande conhecimento. O PCP dizia, mas há um conhecimento do teu trabalho. Mas eu acho que não é suficiente para uma população de cerca de 200 mil habitantes. Eu achei sempre que não era, podia não ser suficiente. Não é? E, portanto, quem está no poder tem sempre alguma vantagem, como é óbvio. Estamos a falar de um partido que estava no poder central, não é? Que estava PS, não é? Que teve toda a ajuda possível e mais alguma do poder central, não é? Nessas eleições, e portanto que estava ali já enraizado, estava já a começar a enraizar-se no movimento associativo. Hoje está mais enraizado já no movimento associativo, nas instituições locais, etc, etc, e portanto daí a minha preocupação. Há uma viragem política e social em Portugal muito grande, e Almada não é exceção. Almada tem hoje uma população que não é a mesma de há 20 anos atrás, não é? Que toda a gente se conhecia, ou havia também uma composição social muito mais de esquerda, não é? Muito mais comprometida com a esquerda, com o PC, etc, etc. Hoje emerge a direita. Hoje não tem nada a ver, há muitos jovens que não têm nada a ver com esta política social, com esta política, não tem nada a ver. E portanto aí a minha preocupação, e aconteceu, não é? Pese embora o facto de eu ter tido mais 500 votos do que na eleição anterior, teve o Judas, por exemplo, não é? Não foi suficiente para ganhar a Câmara de Almada, e eu previa isso. Disse há pouco que o Concelho de Setúbal está estagnado. E isto não deixa de ser uma crítica explícita à CDU. Claro. No entanto, não ficou sem resposta do PCP quando anunciou a sua candidatura ao tecer esta e outras afirmações. Na reação, o PCP fala de ambições e interesses. Quais são as ambições e os interesses de Maria das Dores Meira por trás da sua candidatura, como diz o PCP? São acusações infundadas que o PCP nem sabe explicar, não é? Nem sabe explicar, mete os pés pelas mãos e as mãos pelos pés, mas são graves. Mas, ao mesmo tempo, é bom que a população saiba deste tipo de perseguição, não é? Eu não tinha ambições quando estive lá e lhes dei 3 maiorias absolutas. Não é? Não tive ambições quando os representei, quando fui membro daquela Comissão de Moradores, quando estive na Coordenadora Nacional e no Executivo Nacional, que trabalhei com o Álvaro Cunhal, como disse há pouco, e que trabalhei com grandes camaradas penitenciários. Não tive ambições quando trabalhei e me dediquei tantos e tantos anos, que não estou arrependida, estou só a referir, não tive ambições. E, portanto, agora estes tais quadros locais que não têm história, que não têm, são de jovenzinhos, não têm história, não têm passado, não têm experiência, não têm ligação com a população. Mas têm nome. Tem nome, mas eu não vou dizer os nomes, como é óbvio. Não quer? Não me interessa dizer os nomes, não é? Não tem valor nenhum, quer dizer. Mas eu agradeço que eles façam isso,
para as pessoas saberem exatamente que aquelas pessoas, que afinal eles não têm ambição, porque nem se chegam ao povo, nem as pessoas sabem quem eles são, não saem lá dos seus gabinetes, e portanto, quem não tem projeto, quem não tem ambição, quem não sabe o que quer para o povo, quem não está próximo do povo, o mais fácil de fazer, de trabalhar, é criar suspeições infundadas aos outros. Eles que declarem exatamente quais são essas ambições, que as refiram, que façam, porque isto é uma perseguição, como estão a fazer a outras pessoas. Na Câmara, quem põe gostos nas minhas publicações é perseguido. Quem fala comigo na rua e se alguém vê, é perseguido. Quem está comigo num restaurante a comer, vem a dirigente do local do partido ver quem é que está comigo, manda um funcionário da Câmara, do PC, ver quem é que está comigo a comer, e depois passam ali com o maior desplante a olhar para ver quem é que está comigo e deixa de estar, percebe? As pessoas têm medo, falam comigo e fogem. Os trabalhadores... Antigamente não era assim, esse tipo de prática no PCP, passou a ser agora, é isso? Comigo não era assim. Agora, se faziam-se com outras pessoas, algumas pessoas comentavam isso, não é? Comentavam esse tipo de perseguições, comentavam este tipo de acusações, de estar por trás do pano e dizer fulano é assim, fulano é assado, e portanto sem aparecerem à frente do pano, não é? E eu achava incrível e achava que não era bem assim. Mas, já agora, lembrei-me de um cenário extremamente interessante. Quando a Presidente da Junta de Freguesia de Azeitão se tornou independente, não é? Quando saiu do PCP, fez tal e qual este percurso, saiu do PCP e se tornou independente, eu fui praticamente proibida de falar com essa senhora, minha amiga. Proibida por quem? Para a estrutura distrital? Não, de conselhia. Agora podem dizer que é mentira, podem dizer o que quiserem. E essa senhora sabe que é verdade. E muitos camaradas sabem que é verdade. Fui praticamente... É inadmissível falar-se essa senhora. E, portanto, houve muitos camaradas que deixaram de falar. Mas eu nunca deixei-lhe de falar. Por achar que não é correto. Associa praticamente o PCP, quando faz essas afirmações, a uma espécie de regime de ditadura. Não digo que seja o PCP. Eu digo que sejam pessoas muito mal formadas, pessoas que nada têm para dar, aquilo que eu disse há pouco, não têm consistência, não têm nada para dar, não têm nada para fazer, não têm experiência. Apenas na estrutura conselhia? Eu não sei se é apenas na estrutura conselhia. Eu vivi isto na estrutura conselhia, percebe? E, portanto, eu não quero confundir a árvore com a floresta, não é? Não quero que estas minhas afirmações sejam levadas à estrutura nacional. Há um partido que faz falta a Portugal e que teve pessoas que morreram e que foram presas para que as pessoas vivessem hoje em liberdade, para que há 50 anos atrás, não é, tivesse havido o 25 de Abril. Mas é verdade isto que eu estou a dizer. Há pessoas dentro do PCP, pessoas individualmente consideradas, eu não digo que é o PCP, dentro do PCP, que perseguem, que estão atentas às minhas redes sociais para saber quem são os funcionários da Câmara que lá vão pôr os gostos, não é? E que fazem os perfis falsos, também sei, não é? Já estão identificadas, que fazem os perfis falsos, que lançam as mentiras, que perseguem... No festaço, eu estava a petiscar ali com uma série de amigos e há um trabalhador da Câmara que me veio falar e que se sentou ao meu lado, ficámos na brincadeira, não é? Um jovem, não é? E foi chamado à mesa atrás, não é? Por uma pessoa do PCP. Porquê é que te foste sentar na mesa daquelas? Porquê é que foste falar àquelas e não me falaste a mim? E o rapaz dizia, mas eu ainda havia de lhe falar assim.
Ela esqueceu-se foi de dizer muitas e muitas vezes, passava pelo rapaz, nem bom dia nem boa tarde, e portanto agora considerou-se uma pessoa mais importante face a duas amigas. Era eu e outra, estava a mesa cheia, mas ele conhecia-me a mim e outra amiga minha, e estávamos na brincadeira com ele por causa do avô dele, e portanto, isto tem estado a acontecer. E portanto, passar para a rua um comunicado que já era expectável. Portanto, o PCP não deveria ficar calado face à saída de uma pessoa que militou 48 anos no partido. E, portanto, era expectável. Agora, o PCP fez-me um grande favor. Posso falar deste comunicado? Pode, com certeza. Posso? Dividiu-se em 3 partes aquele comunicado. O primeiro não deixou sombra de dúvida para algumas pessoas que aí no Bafon, na rua, dizem aquilo é só fachada. Ela vai sair, diz que vai sair, ou vai sair, mas depois, se ganhar, vai fazer o trabalho para o PCP. Ela está a fazer encapotadamente o trabalho do PCP. E, portanto, obrigada, PCP, por dizer claramente, não é? Se calhar uma coisa que eu não conseguia fazer passar, não é? Porque eu não estou não quero atacar o PCP, eu quero respeitar o PCP, eu respeito o PCP. Qual é a segunda parte em que divide esse comunicado? E, portanto, esse comunicado é claro a dizer, não há nada connosco. E, portanto, ela já o disse e nós também dizemos, não há uma ruptura entre Maria das Dores e o PCP. Ótimo, obrigada. Segunda, obrigada por dizerem que, de facto, sob a minha presidência, eu nunca disse em lado nenhum que fui eu que fiz as obras sozinha. Não conseguia, porque ninguém consegue nada sozinho. Como é óbvio, ninguém caminha sozinho. Há uma canção que diz, até os mortos vão ao nosso lado, não é? E, portanto, ninguém caminha sozinho. E o que eu disse, e que volto a dizer, foi, sob a minha presidência, nas minhas presidências, Setúbal tomou um rumo de grande desenvolvimento, de grande progresso. É verdade. E o PCP diz isso no comunicado, não é? Atribuindo ao coletivo. Atribuindo ao coletivo. Eu também não estou a dizer que não foi o coletivo, não é? Falta-me dizer que não foi só o coletivo, não fui eu que fazia parte do coletivo, não foi só o coletivo, foi Setúbal inteira. Foi o movimento associativo, foram as instituições, foram os trabalhadores da Câmara, não é? Que se envolveram, que se empenharam. Hoje está tudo desorganizado naquela Câmara. Hoje é ver quem faz menos, não é? Alguns continuam a trabalhar, mas não se sabe, não há orientações. Agora aos últimos meses, estamos a 13 meses sensivelmente, é que se estão a definir algumas coisas assim, muito à pressa, para fins eleitorais, como é óbvio. E a terceira parte? Portanto, foi ótimo dizer, eles esqueceram-se de dizer que não foi ao coletivo, foi sob a minha presidência, foi àquele coletivo, foi a todas as pessoas que trabalham na Câmara, foi às juntas de freguesia que tiveram um trabalho ímpar, fantástico. E hoje até já há greves nas juntas de freguesia. Já agora é relembrar isto. Foi graças às instituições, obviamente, tecido empresarial, não esquecer aos comerciantes e tal, tecido empresarial, já agora convém não esquecer que foi o tecido empresarial que nos deu muito mecenato para nos tempos difíceis, não é? Quando eu lhes batia à porta, aí eu digo, eu lhes batia à porta, eles nos ajudarem em tanta coisa que aconteceu naquela terra. Foi isto que aconteceu, isso é verdade. E, portanto, obrigada por lembrarem isso. A terceira coisa foi eles dizerem que na continuidade, e foi nessa continuidade que eu pedi às pessoas, eu fiz uma grande campanha em Setúbal para a continuidade, para que a Câmara não mudasse de mãos, não é? Se mantivesse naquele coletivo, só eu é que saí. E, portanto, nessa continuidade, as coisas a continuar. E o PCP vem dizer, estamos a fazer a continuidade. O PCP não vem à rua, aquelas pessoas, não é o PCP, vamos aqui pôr as coisas, não é aquelas pessoas que escreveram aquilo, não vêm à rua, são as tais pessoas que estão no gabinete, não ouvem o que as pessoas dizem.
e não conhecem o que vem nas redes sociais, o que se vê na rua, o lixo, as ervas, tudo, enfim. E, portanto, as luzes apagadas. Será porquê? Se calhar não pagam a EDP há muito tempo. E, portanto, tudo isso, o PCP vem dizer isso e eu digo, não é verdade. Não conhecem a realidade. Há uma estagnação, não há continuidade. É estranho. Estavam lá todos, só saí eu. E a continuidade não se deu. Mas depois há umas declarações do Sr. Presidente, não sei se me ia fazer essa pergunta. Vou perguntar exatamente qual é a sua relação hoje em dia, à data de hoje, com André Martins, tendo em conta que o apoiou. Exatamente. Não, mas já agora, só para acabar o comunicado. Esse comunicado sai, portanto, ruptura, grande desenvolvimento e continuidade, que não é verdade. Portanto, há um grande desconhecimento do que está a acontecer. Mas o senhor Presidente vem dizer, não é, que é uma opinião própria. Que é uma opinião própria. O que ele queria dizer era que é uma opinião única. Não se expressou bem. Ou seja, o assessor que lhe escreve as coisas também não sabe o que é que está a dizer. De facto, é uma opinião própria, mas não é única. Estamos a falar da opinião própria de quê? Em relação eu disse que estava estagnado e o Sr. Presidente vem dizer que não há estagnação. Muito bem, sim. É uma opinião própria. O que ele queria dizer é a opinião única, que era só a minha. Não é, Sr. Presidente. O Sr. Presidente está mal assessorado e já sabe há muito tempo que está mal assessorado. O que é estranho, porque o Sr. Presidente lê ou diz o que o seu assessor ou os seus assessores dizem para ele dizer. Não são os mesmos que lhe davam assessoria assim? Mas eu não passava pela cabeça deles. Eles diziam para eu dizer assim e eu às vezes não, muitas vezes dizia assado. Dizia em função daquilo que a minha inteligência me ditava, não é? Aquilo que eu sentia. Não era, e aquilo que eu via, aquilo que eu vivenciava. Não era a mesma coisa que eles vivenciavam, que eles estavam lá dentro dos gabinetes. E eu é que ia para a rua. E, portanto, agora o Sr. Presidente diz única e exclusivamente o que os assessores dizem. E, portanto, nesse sentido, eu quero lhe dizer que o Sr. Presidente deveria ter mudado de assessores. Se não consegue trabalhar sem este meio, devia ter mudado de assessores. Trouxe tanta gente de fora, teria sido uma boa oportunidade para ter mudado também os assessores. Porque, o que quer dizer com o trouxe tanta gente de fora? Gente do partido? É isso que está a insinuar? Eu não sei se é do partido ou não lhes fui pedir o cartão, não é? Consta nos corredores que são do partido. Alguns eu conheço que são do partido. Alguns eu conheço, outros não conheço, mas as pessoas comentam isso. Os trabalhadores comentam muito isso. Mais um que veio mais uma dos verdes, veio mais um do PCP, veio mais um desses, veio mais um daquele. E, portanto, podia ser feita uma boa auditoria para ver este tipo de coisas, não é? Se calhar não era mau, mas ele podia ter já mudado isto para ter cuidado com o discurso. Portanto, não há relação neste momento com André Martins? Não é neste momento, ainda antes da declaração. O Sr. Presidente dizia que a experiência, que a opinião era própria, não é a própria, o que ele queria dizer era única, não é única, Sr. Presidente, são milhares e milhares de pessoas que dizem que a cidade estagnou, milhares de trabalhadores, milhares de pessoas, trabalhadores que também são muitos deles população, não é, que dizem isto. Em segundo lugar, dizer que nessa entrevista o Sr. Presidente dizia quando chegou à Câmara não tinha projetos. Sr. Presidente, está aqui qualquer coisa, está a ver, devem-lhe ter dito para o Sr. Presidente dizer quando chegou à Câmara não havia projetos, devem-lhe ter dito. O Sr. Presidente teve comigo 20 anos, não sabe que havia projetos? Então, mas o comunicado do PCP dizia que havia uma continuidade e depois o Sr. Presidente diz que não há projetos e eu pergunto ao Sr. Presidente, Convento de Jesus não é continuidade? Foi o Sr. Presidente que foi buscar o convento que estava em ruínas à Direção-Geral do Património, à Secretaria de Estado da Cultura, fui eu. E ele está a dar continuidade. O projeto, que agora, em princípio, vai ser inaugurado em setembro, começou comigo.
o projeto para a candidatura e para... Não houve candidatura a fundos europeus, foi a associação, foi a área metropolitana de Lisboa que nos ofereceu de um remanescente de 1 milhão de euros, ofereceu à recuperação do Convento de Jesus. Mas em relação à comenda já não é tanto assim. Mas espera, eu queria falar da várzea, não é continuidade? O Sr. Presidente estava lá comigo. A Praça do Brasil não é continuidade? O Sr. Presidente também lá estava. Etc, etc. A comenda, qual é a continuidade ou deixa de ser? É que eu não percebo essa. A comenda, qual é a continuidade ou deixa de ser? A comenda tem um proprietário. A Câmara pôs uma ação contra o Parque das Merendas. Conseguiu uma vitória, ao fim e ao cabo. Não está decidido. Ou está decidido no recurso. Mas tanto quanto eu sei, os proprietários estão a continuar a pôr ações. Não está decidido. Mas mesmo que tenha continuado, mesmo que tenha tido a vitória, boa, excelente. Mas porquê é que não se tiveram a vitória, porquê é que não tratam da comenda com dignidade? Porquê é que deixam a comenda entregue a pessoas que exploram o Parque da Comenda? É estranho, não é? Mas qual é a continuidade? Deixa de ser. Mas aquilo era a continuidade da Câmara? Sim, o Parque das Merendas era utilizado pelas pessoas, era limpo pela Câmara, teve algumas obras da Câmara e da Junta de Freguesia, da União das Freguesias de Setúbal, convém não esquecer, não é? Porque a União das Freguesias limpava, recuperava coisas, a Câmara limpava, recuperava coisas, aquilo não era propriedade da Câmara, aquilo era de António Xavier de Lima, que vendeu à Seven Properties, e portanto... E qual é a continuidade? Deixa de ser. Tinha um proprietário, o proprietário diz que é tudo seu, a Câmara diz não, esta parte não é sua, mete em tribunal. O que é que isso tem a ver comigo? É que eles esclareçam o que é que quer. Não se ponham por trás do pano. Venham à frente, deem a cara. O que é que isso tem a ver comigo? Deem a cara. O que é que isso tem a ver comigo? É só isso. Mas já agora, em relação ainda a esta declaração de André Martins a dizer não havia continuidade, além destes grandes que eu informei e que podem ser vistos na Câmara, quando é que começaram os projetos, passado 3 anos, estão a dar andamento, nada de mais, não é? Já pecam por tardia, não é? Não sei se já está a funcionar um poço que se mandou fazer, ainda no meu tempo, para regar as árvores da várzea, que ainda são regadas com um caminhão-cisterna, com coisa. 3 anos após. E, portanto, não há estagnação. Pois, se calhar, tudo isto não são projetos para o Sr. Presidente. Mas há muitos outros pequeninos que o Sr. Presidente e o seu Executivo mandaram deitar abaixo. Vamos passar da estagnação ao retrocesso, porque é outra crítica que faz no anúncio da sua candidatura, e é uma crítica, quanto a mim, dirigida exclusivamente ao PS. Poderá corrigir-me se não for assim, mas a pergunta que eu lhe quero fazer é: chegou ou não a sondar o PS para ser cabeça de lista pelo Partido Socialista às próximas autárquicas? Muito obrigada pela pergunta, que também me ajuda a esclarecer que é totalmente falso, totalmente mentira. Também alguns elementos do PS, não é? Tentam fazer alguma brincadeira, alguma chincana política à volta disto. Ou que eu convidei uma pessoa para a Junta de Freguesia, que é mentira, ou que me convidaram a mim, e esta soube há bem pouco tempo, de que teria sido convidada, por acaso, outro órgão da comunicação social, também fez a mesma pergunta. Não teve nenhuma reunião com nenhum dirigente do PS? Não. Nenhuma. Portanto, tem que dizer com quem, local, factos, não é? Vamos falar verdade, vamos falar sério. Nunca fui convidada para cabeça de lista. Nem se fez convidada? Nem, ainda, muito menos. Nunca fui convidada, nem muito menos.
Portanto, o que eu ia dizer é que, às vezes, em brincadeira, uma outra pessoa dizia assim, você devia de ser, era a nossa candidata. E eu dizia, saindo do PCP, não há mais nenhum partido que eu vá militar. Pelo menos cheguei a imaginar que a resposta fosse tudo é possível, saindo do PCP. Não. Saindo do PCP, mais nenhum partido eu irei militar. Serei independente. E, portanto, muito menos me iria oferecer, eu vou estar no vosso partido e tal. Acho que esta dinâmica que está a ser implementada está a ser muito boa. Portanto, há muita gente a aderir, as pessoas estão um bocado cansadas dos partidos, eu fiquei cansada do meu, não é? Fiquei. E, portanto, e fui dizendo lá dentro, mais uma vez, repito, eu não traí ninguém. Eu fui livre para entrar, sou livre para sair. Mas fui livre para entrar. Perseguida. Mas sou perseguida. O estacionamento pago é, porventura, uma das medidas que vimos mais criticadas no seio de Setúbal. E tem, inevitavelmente, a sua marca. O que pensa fazer sobre esta matéria se vier a ser eleita? Presidente da Câmara, claro está. O estacionamento pago não é deste Executivo. Não tem a minha marca. Há aí uma grande confusão. Nem vou dizer que tem a marca do coletivo, não é? Porque a marca do coletivo tem sem sombra de dúvida, como é óbvio. Foi o coletivo também que discutiu, foi o coletivo também que votou. Não há decisões destas sem uma votação na Assembleia Municipal e sem uma votação na Câmara. Votaram todos. Sob a sua presidência, corrigindo, peço desculpa. Sob a minha presidência, certo? Agora, eu quero explicar aos setubalenses que o estacionamento tarifado começou a ser preparado em 1992 sob a presidência do professor Mata Cáceres. Tenho documentos, tenho os contratos de concessão. Começou a ser preparado e foi implementado em 1994. E, portanto, foi adjudicado à empresa Resop por 20 anos. E eu agora pergunto, as pessoas tinham moedas para 20 anos. Agora não a fazer o milheiro para 40, não é? Mas já nessa altura tinham moedas para 20 anos. São coisas Estou bem a brincar. diferentes. Não são bem diferentes, eu agradeço. Mais uma vez, Mário, eu agradeço. São bem diferentes. É que no contrato de 94 havia um contrato de concessão por 20 anos em contrapartida de quê? No contrato de 2021, que foi assinado pela Presidente da Câmara, tinha que ser assinado pela entidade máxima da Câmara, como é óbvio, não é? Como é óbvio, não é? A Presidente da Câmara que autorizou aquilo tudo. A Presidente da Câmara assinou o contrato. Ponto. E, portanto, mais uma vez, as pessoas que estão a assessorar o Sr. Presidente fazem sair notícias, fazem podcasts que são uma vergonha, que são uma tristeza nos podcasts, por exemplo. Ao Sr. Presidente, Sr. Presidente, se o senhor fizesse este projeto, como é que o senhor faria igual? Eu não acredito estar a ouvir o Sr. Presidente a responder, não, se eu fizesse, nós estamos aqui para cumprir, porque somos uma entidade de bem, mas se eu fizesse este contrato, eu faria de forma diferente. Sr. Presidente, não leia o que o seu assessor lhe diz para dizer. Ou não leia, ou não diga o que ele diz para dizer. Tenha bom senso, Sr. Presidente. Porque foi o Sr. Presidente que começou a fazer todo o projeto em 2016. Saiu no Setubalense. Eu hoje estou aqui a falar para o Setubalense. O Setubalense tem esses registros do Sr. Presidente a fazer entrevistas. No Setubalense, quando o Sr. Presidente andava fazia, além das entrevistas, também fez alguns esclarecimentos públicos, onde eu estive também, não é? O Sr. Presidente fez reuniões com a APSS, a pedir à APSS para ser nossa parceira no projeto. Lembra-se, Sr. Presidente? É que, como é que agora está a dizer que se fosse ele a fazer, faria de forma diferente? O senhor assessor
Diz-lhe para dizer isso, para de forma populista e não verdadeira, fazer uma declaração que não faz o mínimo sentido. Como pode imaginar, esses documentos que vieram a público em 2016 são públicos, continuam públicos. Ninguém os retirou do mercado. Basta ir buscar ao Sobalense ou eu forneço-os. Não é? E, portanto, não diga isso, porque a verdade é como o azeite, vem sempre ao fim. Considera agora, à data de hoje, esse contrato vantajoso para Setúbal, tendo em conta também estas questões de incumprimento ou alegado incumprimento que se verificaram com a data rede? Só acabar os 20 anos não tinham contrapartidas do contrato de 1994. Da presidência de Matacazes. Da presidência de Matacazes. Não tinham contrapartidas, a não ser os parquímetros na rua. O contrato, agora assinado em 2021, é por 40 anos e tinha contrapartidas da construção de 2 parques de estacionamento. 2 parques. Tem os parquímetros, não é? Que é quase nada. Que é facto é que não avançou. Que é facto é que não avançou. Tem a contrapartida em função, o número de anos de concessão, em função daquilo que o concessionário, a pessoa que ganhou o concurso, vai gastar. E, portanto, vai gastar determinado valor. E aquele valor é revertido daí a não sei quantos anos. Ou seja, você compra uma casa, pede ao banco 100 mil euros. E se disser ao banco, eu consigo pagar a minha prestação em, por exemplo, 1000 euros, eu se calhar só preciso de 20 anos para pagar a casa. Mas se eu só posso pagar em 500 euros, os meus rendimentos só me permitem pagar em 500 euros, preciso de 40 anos para pagar a casa. E ali é a mesma coisa. Portanto, houve a concessão de um serviço, que era a construção, a exploração, a organização, a gestão do parque de estacionamento à superfície e construção de 2 parques de estacionamento. Portanto, mantém a construção de um primeiro e depois, quando este estiver a determinada percentagem de ocupação, começa a construir o outro. Por isso são 40 anos. Não é porque nos apeteceu, é porque em função daquilo que foi investido. Qualquer cidade tem estes contratos. Eu queria lembrar que Lisboa, quando teve sob a gestão do Partido Socialista, tem contratos de concessão de 90 anos. 90 anos. É só lá e saber, mas quase todo o país tem já, nas cidades médias ou grandes cidades, não é? Nas médias, como é Setúbal, tem estacionamento tarifado. Portanto, se arrepende, nem esta medida seria para mexer se fosse eleita. A medida, repare, eu não estou a dizer que vamos acabar com o contrato. Eu estou a dizer que o contrato pode ser revisto. Agora a Câmara fala na revisão do contrato. Passado 3 anos. É muito tempo a pensar, especialmente quem lá teve. Antes tivesse sido outra força política que chegou à Câmara. Agora vamos ver isto tudo, de fio a pavio, isto vai demorar muito tempo, são auscultações técnicas, porque aquilo teve muitas entidades que foram consultadas. Portanto, da sua parte admite uma revisão também do eu não sei o que é que a data-rede está a incumprir. Não sei. É o que a Câmara diz. Não sei o que é que a Câmara, é preciso dizer o que é que a Câmara está a incumprir. É o que a Câmara não diz, porque a Câmara está a incumprir e a data-rede está a incumprir. E, portanto, há incumprimentos de parte a parte. E, portanto, há que rever, mesmo que não houvesse estes incumprimentos, as pessoas que não foram a uma discussão pública, porque houve muitas discussões públicas, não é? E, normalmente, as pessoas não ligam à discussão pública. Alheiam-se sem perceberem que aquilo às vezes pode trazer graves consequências para a sua vida, que é o que está a acontecer. E, portanto, mesmo a esse alheamento de discussões públicas que André Martins fez comigo, algumas ele não esteve, mas noutras teve, e, portanto, as pessoas não participaram, os partidos não participaram, não vieram dizer ao processo isto está mal assim, aquilo deve ser assado, outro assim, é uma discussão pública, não vieram dizer. E depois vêm para a rua a dizer não queremos isto.
Bom, eu acho que hoje toda a gente concorda que é necessário disciplinar o estacionamento, disciplinar o trânsito, etc. Toda a gente concorda. Agora, o que não estamos de acordo é um número de anos, relativamente aos anos, e em relação ao estacionamento pago em algumas zonas residenciais. E, portanto, é preciso discutir. Então vamos discutir. Eu não estou a dizer que vou alterar, estou a dizer que vamos discutir. E quando se discute de forma séria, às vezes há coisas que acontecem boas, não é? E, portanto, é preciso discutir. E é preciso dizer, a Data-Rede não fez isto, mas a Câmara também não fez aquilo. A Câmara está há 3 anos para obrigar a Data-Rede a fazer, se calhar, uma data de coisas, não é? Porque eu não sei exatamente quais são as coisas. Mas há, por exemplo, lugares que no contrato não está tarifação. Há zonas que no contrato não têm tarifação e hoje continuam de forma encapotada a serem tarifadas. Então, mas isto é só culpa da Data-Rede ou não é da Câmara? Quer dizer um local em concreto? Quero. O parque de estacionamento, espaço que foi cedido pelo Sr. Fernando Artur, no Parque das Escolas, atrás do Parque das Escolas, que nos cedeu aquilo para nós asfaltarmos enquanto ele não fazia um projeto que tinha para aquele espaço. Portanto, nós asfaltámos e fizemos aí, provisoriamente, um parque de estacionamento. E esse parque de estacionamento foi imediatamente taxado, tarifado. Eu chamei a atenção de uma data de pessoas que aquilo não está no contrato. Não está no contrato. E continua. E o proprietário do espaço foi dizer à Câmara, eu não quero o meu espaço tarifado. E a Câmara, pronto, não vai ser tarifado. Mário, mas você vai lá pôr o carro e não é multado. Está a ver a técnica? Quem não sabe, também não se preocupe, porque não é multado. Mas os parquímetros não saíram de lá. E, portanto, a seriedade da Câmara passava por dizer imediatamente à Data-Rede, tire daí esses parquímetros. A Data-Rede não tirava, a Câmara ia lá e selava-os, para as pessoas não serem induzidas em erro. Mas continua a pingar todos os dias. Soutora, a sua candidatura vai contemplar listas a todas as juntas de freguesia do concelho? A todas as juntas de freguesia, à Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Já tem todas as listas formadas? Tudo. Há mais de um mês. Quem é que a acompanha na lista candidata à Câmara Municipal de Setúbal? Não posso ainda dizer, mas no dia 21 de setembro, em princípio, eu digo sempre em princípio, porque vamos solicitar vários espaços, não é? Para a apresentação pública da candidatura e, portanto, vão ser apresentados os 2 cabeças de lista, a Assembleia e à Câmara. A Câmara já conheci. Sim, mas a Assembleia ainda não vou dizer. Mas é independente ou era... É independente. É uma pessoa independente. Esteve ligado a um partido, mas sei que já há alguns anos não faz parte desse partido. Podemos saber que partido é que esteve ligado? Não, ainda não. Ainda é cedo? Ainda é cedo, está quase. É uma pessoa de grande prestígio na cidade, toda a gente conhece. É um homem, toda a gente... Uma boa oportunidade para avançarmos em primeira mão. Ainda não, Mário, ainda não. E, portanto, no dia 21 temos 2 ou 3 sítios e vamos solicitar a ocupação da via pública, não é? Desses locais e, portanto, se estiverem disponíveis, será no dia 21. Em que locais, já agora? Diga? Em que locais é que vão fazer a apresentação? Pode ser na Praça do Cais, pode ser na Placa Central, pode ser no Lar José Afonso, pode ser em vários... Portanto, será sempre ao ar livre? Sim, ao ar livre, sim. Portanto, para a população assistir, não é? E, portanto, em princípio será dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro. Também não vai dizer, deduzo eu, quem tem escolhido ou quem convidou e aceitou para cabeças de lista às juntas de freguesia.
Também não vou dizer, não digo na Assembleia, também não posso dizer ainda da Câmara. Tem consigo alguém que tenha apoiado o atual executivo da CDU? Se eu tenho conhecido? Se tem consigo? Muita gente. Nas listas? Muita gente. Sabe, quando eu falava com essa, eu sabia de algumas pessoas que estavam insatisfeitas com o andamento do desenvolvimento, com a paragem do desenvolvimento da cidade. Só a título de curiosidade. O PCP escreveu no seu Instagram que foi virada à página do desenvolvimento em Setúbal. É verdade. Foi virada à página do desenvolvimento. Parou? Era o que ele queria dizer. Mas já agora, estas pessoas que estão comigo dizem-me, isto parou, isto não anda e tal, tu tens a culpa. Dizem muita gente, essas pessoas que apoiaram o PCP, tu tens a culpa, porque nós apoiámos o André Martins, porque tu nos pedistes, por favor, apoiem a continuidade. O André Martins, apoiem o André Martins e todas as pessoas que lá estavam, porque eles estavam lá todos comigo, e portanto apoiem a continuidade. E hoje há muita gente zangada comigo, não é? Porque dizem que tu tiveste a culpa, tu pedistes para apoiarmos a continuidade. Se não nessa altura, a página virada teria sido outra. Sim ou não? Se pudesse voltar atrás, candidatava-se, aceitava candidatar-se à Almada pela CDU? Não faz sentido. Não faz sentido. Não fazia sentido. Não fazia sentido. Mesmo para terminar, venceu sempre com maioria absoluta em Setúbal. Menos do que isso em 2025 é para si uma derrota? Não é. A conjuntura é outra, não é? Hoje a conjuntura é outra. Há mais partidos a concorrerem, com certeza, não é? Portanto, além dos partidos que existiam, e vai haver aqui uma grande fratura com a CDU. Acabei agora de dizer que há muita gente, alguns que se vieram oferecer, outros que estavam nesta do zangado, e eu disse, então, mas queres agora trabalhar comigo? Claro, ontem já era tarde e deram imediatamente o nome, e portanto, para tudo, para as juntas de freguesia, Assembleia Municipal, Câmara Municipal e outros órgãos que eu ainda não vou revelar, que estão criados também, com muita gente já dentro desses órgãos, e portanto, hoje a conjuntura é diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou convicta de que este grupo de independentes, esta candidatura independente vai vencer. Estou convicta disso, não é? Mas, em relação à maioria absoluta, vamos fazer esta onda, este caminho, que já está a criar grande onda de empatia, de adesão e, portanto, de esperança, de sonho. O nosso sonho é pôr outra vez Setúbal no lugar que estava a andar, nos carris que estava a caminhar, não é? Ninguém caminha sozinho. Nós vamos fazer uma grande onda de gente, de coletivo, desta vez sem partido, não é? Uma grande ação de civismo, uma ação cívica, não é? Que tem já pessoas de todos os partidos. Não é só da CDU, é de todos os partidos. E, portanto, e o grosso são pessoas que não têm partido, não é? E, portanto, é com esta esperança e com o sonho de que atingiremos estes objetivos para a mudança e para voltar a dar visibilidade, protagonismo a Setúbal, dar garra, dar fibra, dar brilho. Falta brilho a Setúbal. Setúbal embaciou. Nós queremos que volte a brilhar. Com este rio azul que ninguém tem um igual ao nosso, e com esta serra, e com este sol, com este brilho que nós temos, nós vamos voltar a dar brilho a Setúbal. Muito obrigado, Soutora. Maria das Dores Meira, candidata à presidência da Câmara Municipal de Setúbal para 2025, que esteve hoje connosco à conversa. Uma entrevista que poderá voltar a ouvir este sábado, a partir das 18 horas. Tenha um ótimo fim de semana. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.